E aí, pessoal, tudo bem? Bom, neste fim de semana a ESPN passou na sua programação, a ESPN Brasil, o Bola da Vez com o diretor executivo do River Plate, o Gustavo Grossi. Entrevista muito interessante, conta detalhes do River Plate, como ele fala que o Flamengo poderia jogar contra qualquer seleção do mundo se o Flamengo vestisse a camisa da seleção brasileira, elogiou bastante o Flamengo, mas uma coisa que ele fala sobre a reconstrução do River Plate como um time que caiu para a segunda divisão da Argentina por uma crise enorme, foi rebaixado pela primeira vez e depois se recuperou, se tornando uma força dominante no cenário sul-americano, chegando à sua quarta final de Libertadores a sua terceira final de Libertadores em 4 anos, buscando agora o terceiro título. E é uma lição que vale para muito clube brasileiro que está precisando se reconstruir, né? Vale para muito clube brasileiro. Por isso que eu queria destacar um pouco, porque está longe de ser o momento mais chamativo da entrevista, porque não fala de Flamengo e River, final de Libertadores, tudo. Ele conta como o clube foi se reestruturando e aproveitando a venda de jogadores para construir a sua estrutura, para melhorar a sua estrutura como clube, né? Então sua infraestrutura, melhorar o estádio, melhorar com o dinheiro da venda do jogador, reformulou todo o centro de treinamento, daí vendeu um outro jogador, reformulou o centro de treinamento das categorias de base, e daí com a venda desses jogadores ele ia aproveitando esse dinheiro para reformular a infraestrutura do clube, para tornar o clube mais forte, mais sustentável e que tenha mais capacidade de continuar forte, né? Isso é uma lição muito importante, porque clube brasileiro adora esquecer isso, dirigente brasileiro adora esquecer isso, até porque adora fazer populismo com a torcida e com a imprensa, então não está nem aí para isso e deixa passar essa lição. Quando um clube tem uma entrada de dinheiro muito grande. Eu estou falando entrada de dinheiro porque assim, não precisa necessariamente ser venda de jogador, mas normalmente é uma venda de jogador, tá? Mas quando entra um dinheiro muito grande com venda de jogador, ou pode ser, por exemplo, um time da Série B que chega à Série A e começa a receber cota de TV de Série A, ou um time da Série C que vai para a Série B e começa a receber cota de time da Série B, e além de tudo, pode, por exemplo, renegociar os seus contratos de patrocínio, então um contrato de patrocínio de camisa, tudo, pode passar a ter um valor um pouco melhor, então esse clube passa a ter uma injeção de dinheiro bem maior do que ele tinha dentro da realidade dele, que pode até ser pouco, mas dentro da realidade dele ele sobrevivia com aquilo e de repente começou a receber muito mais. A pior forma de gastar esse dinheiro é contratando jogador. Não que não se deva contratar jogador, mas é a pior forma de gastar boa parte desse dinheiro. Contratar jogador deveria ser só um pedaço disso, só para dar uma reposicionada. De repente, por exemplo, vender um jogador, então você vai ter que contratar algum outro ali para dar uma estruturada, mas não é para contratar jogador do mesmo valor, jogador de valor parecido. É para contratar jogador para ajudar a recompor o elenco que ficou desfalcado de quem saiu. E não precisa de recompor a altura. Se esse dinheiro veio da televisão porque você subiu de divisão, você tem que contratar um outro jogador para ficar com um nível, o seu time tem um nível técnico dessa nova divisão que você vai jogar, tudo. Mas é só um pouquinho. A grande parte desse dinheiro não deve ser gastado com o jogador. E é aí que o time brasileiro adora fazer bobagem. O clube brasileiro adora gastar dinheiro em jogador. Bom, primeiro, porque dá satisfação para a torcida. E segundo, porque eventualmente acontecem coisas na negociação que, sei lá, às vezes, né, tem dirigente que gosta que essas coisas aconteçam. A gente não pode provar, né, mas vocês já imaginam do que eu estou falando. Mas é a pior coisa, porque no final das contas esse dinheiro some rápido, porque a não ser que esse jogador no final das contas seja um craque incontestável, esse jogador faça muita diferença no seu time, na realidade do futebol brasileiro o dinheiro, nenhum jogador dá esse retorno para um investimento tão alto. Então, por exemplo, o São Paulo aproveitou a venda do Lucas Moura para o Paris Saint-Germain e gastou boa parte desse dinheiro contratando o Ganso do Santos. Por mais que o Ganso jogasse no São Paulo, e acabou nem jogando, é impossível um jogador só dar tanto retorno por um time de futebol quanto esse valor todo que seria pago
por ele. Um jogador só. Por quê? Porque a realidade do futebol brasileiro ainda não gera essa renda toda. Né? A não ser que esse clube já esteja estruturado o suficiente para não ter outras demandas, e ele consegue sim ter uma geração de receita que faça com que o investimento tão pesado em um jogador tenha retorno, não só técnico, mas esse retorno técnico se corresponda a dinheiro entrando também, entre mais dinheiro por causa de premiação, tudo. Que, talvez seja o caso que o Flamengo está entrando. O Palmeiras também, porque já estão numa situação econômica muito mais tranquila, então eles já conseguiram potencializar várias outras áreas, então daí pode pegar esse dinheiro e gastar no seu elenco. Mas em geral não é o caso no futebol brasileiro. Né? Quais são os principais problemas de um time de futebol no Brasil? Um time de Série B quando vai para a Série A, ou um time de Série C quando vai para a Série B, ou um time de Série A que consegue vender um jogador para a Europa, mas não tem tanto dinheiro assim. Contratar um jogador vai fazer com que esse time melhore tanto? O jogador que está dentro do alcance, do poder aquisitivo desse clube, vai ser um jogador tão espetacular assim? Não vai. Vai ser um jogador que vai ser provavelmente refúgio de algum outro time. Vai ser um jogador que está voltando da Europa por um preço até um pouco superestimado porque está sem mercado lá, mas ele ainda tem alguma grife. Assim, fazendo um bom trabalho de observação de jogadores ou de formação de jogadores na base, você consegue encontrar jogadores com esse nível técnico muito mais baratos. Jogadores que vão dar esse retorno técnico, mas que não vão ter tanto custo econômico. Então o que o time precisa fazer é investir na sua estrutura. Primeiro de tudo, é investir, no caso de clubes com muitas dívidas, para tornar essas dívidas mais equacionadas. Então dívidas, por exemplo, tem dívidas muito pesadas caindo, que estão atrapalhando o funcionamento do clube no seu dia a dia, então o clube tem que chegar e se livrar dessas dívidas. E ficar só com as dívidas de longo prazo, que são dívidas que você consegue ir parcelando e pagando aos pouquinhos ao longo de vários anos. Né? E você resolve os problemas imediatos, são aqueles problemas que muitas vezes impedem com que seu time tenha uma receita, tudo, problemas que podem cair do nada. Segundo passo é estruturar categoria de base, estruturar centro de treinamento e estruturar estádio. Estruturar estádio, bom, primeiro que o seu time joga melhor no estádio melhor, né? Mas principalmente estruturar um estádio, reformar um estádio, fazer o estádio ficar legal, bonito, ajuda na geração de receita, porque realmente melhora a média de público. É muito nítido como o torcedor responde indo mais a um estádio com mais conforto. Então, você não precisa fazer uma arena multiuso, super extra plus padrão FIFA. Não, faz um negócio mais bonitinho, dá uma reformada no banheiro, põe lá uns barzinhos, restaurante lá, vendendo os cachorro quente, faz o assento mais confortável, eventualmente, dependendo da situação, bota a cobertura num determinado setor do estádio, alguma coisa assim. Um setor que tem arquibancada provisória, você faz uma arquibancada aquelas arquibancadas tubulares metálicas, você faz uma arquibancada de concreto, esse tipo de coisa. Aí você já aumenta a sua receita com o público. Se você nem tem estádio, se de repente o time tem um estádio muito pequeno, que não dá para jogar os campeonatos torneios nacionais, você pode de repente construir um setor novo de arquibancada que faça com que esse estádio tenha uma capacidade mínima para receber uma Copa do Brasil, uma Série B do Brasileiro ou alguma coisa assim. Reformar o centro de treinamento vai fazer com que o seu time, primeiro, que ele treine em condições mais adequadas. Segundo, o centro de treinamento não são só os campos, é todo o departamento de fisioterapia, de preparação física, médico, equipamentos na academia, tudo. Por que isso é bom? Bom, primeiro que seu time fica mais bem preparado para jogar em campo, ou seja, você vai ter melhores resultados em campo. Segundo, que o dinheiro que você investiu no seu jogador, quando ele se contundir, esse dinheiro você não vai jogar pela janela, porque a chance de você recuperar esse jogador mais rápido é maior. Então, de repente, um jogador que está demorando um mês para se recuperar de uma lesão, ele se recupera em 15 dias. Bom, alguma coisa assim. Fazendo um estudo mais adequado, você ganha esses 15 dias de salário desse jogador que você jogou pela janela, você vai estar recebendo com ele em campo. Então, já é um jeito melhor. E estruturar a categoria de base é o básico do básico para você, aí em longo prazo, começar a revelar jogador. Você revelando o jogador, você
revelando jogadores úteis, não precisa sair craque todo ano, todo dia, porque não tem craque disponível assim. Seria muito bom se todo time tivesse possibilidade de revelar 2, 3 craques por ano. Não é assim que acontece. Mas se você tiver uma categoria de base bem estruturada, você consegue sempre ter jogadores novos para lançar, jogadores que são vinculados ao seu clube. Quando vender, você fica com todo o dinheiro dessa venda, e além de tudo, você não precisa gastar dinheiro contratando jogador quando de repente precisa vender algum jogador por um bom dinheiro. De repente a substituto já está ali dentro, você só precisa investir uma outra coisinha para dar uma recomposta no elenco, não precisa gastar tanto dinheiro assim. Então reformular a categoria de base é óbvio, e daí reformular a categoria de base não é só o centro de treinamento, a estrutura física, mas de repente até contratar profissionais pagando um pouquinho melhor para poder treinar melhor os jogadores e também ter uma rede de observação pequenininha que seja. Por exemplo, um time de interior não vai ter uma rede de olheiros espalhada por todo o país, tudo para pegar jogadores surgindo. Mas se ele tiver uma rede suficiente para mapear garotos aparecendo na sua região, né, naquela região dessa cidade, já tá bom demais. Times de centros menores, se conseguir, times de capitais menos tradicionais, se conseguir mapear o seu próprio estado, já tá bom demais, né? Então, a pior forma de gastar dinheiro é ser contratando jogador, porque é um dinheiro que o clube recebe, vai, e é incerto que esse retorno virá, porque o jogador pode contundir, o jogador pode entrar em uma fase, pode simplesmente não encaixar no elenco, sei lá o que, ou então foi indicação de um técnico, daí você trocou de técnico, o técnico novo não gosta do cara, ou não tem um estilo que se encaixa com o do cara, e esse dinheiro, você gastou um dinheiro que você ainda tem que pagar todo mês o salário do cara, e esse dinheiro não dá retorno. O melhor jeito de gastar dinheiro é estruturando o clube, estruturando a parte financeira, saneando as dívidas, organizando as questões financeiras, e depois estruturando a infraestrutura de física e técnica em relação a estádio, centro de treinamento e categoria de base. Quando tudo isso estiver resolvido, e daí você já tem um estádio legal, que você já consegue levar uma quantidade legal de público, já está conseguindo mobilizar isso, daí você pode investir em outras coisas, como por exemplo, se continuar entrando dinheiro, aí sim você contrata jogadores um pouco mais caros, mas os times têm que contratar jogador do tamanho que ele tem, nem que o time vá para a primeira divisão, fique com um time mais fraquinho e acabe rebaixado, faz parte da vida. Não adianta também subir de divisão e ficar querendo gastar os tubos para se manter, né? E a lição é de um time grande que tem, claro, um potencial muito diferente, muito maior, mas que fez isso, né? Mesmo um clube grande que tem que responder à sua torcida, que tem encheção de saco, foi para a segunda divisão, então ficou torcedor lá reclamando, quer para a segunda divisão, agora quero ser campeão, bababá. O River Plate entendeu que ao invés de sair, vender uma promessa lá para a Europa, em vez de pegar esse dinheiro e contratar um refúgio da Europa também, tudo, estruturou o time. E olha onde o River Plate está. O River Plate vende jogador e repõe com um ou outro figurão ali, o Enzo Pérez, por exemplo, o Armani, um investimento maior, mas principalmente revelando o jogador ou achando jogadores disponíveis ali no mercado por um preço barato, mas que dão retorno em campo, tá? Acho que isso é uma coisa que todo clube no Brasil deveria fazer, sobretudo os clubes médios e pequenos, mas os clubes grandes também caem nessa armadilha. A situação financeira que o Flamengo estava se deveu muito a isso, ao Flamengo ficar gastando milhões em jogadores e eles não tinham condição de pagar e acabavam no retorno em campo. Afundou o Flamengo em dívidas e agora o Flamengo está saindo brilhantemente. O Palmeiras chegou a ter problema financeiro em determinado momento por isso, e se você for ver os problemas financeiros dos clubes brasileiros, todos os clubes grandes, aí Cruzeiro, Atlético, Grêmio, que até está bem agora, mas também teve problemas no passado, Botafogo, Fluminense, qualquer clube, até clube menor, né, se for ver da Portuguesa, é sempre porque ficou gastando dinheiro deslocadamente em jogador e não deu esse retorno, porque no futebol brasileiro ainda não dá, a não ser que você tenha acertado todas as outras coisas, que é o caso do Flamengo e do Palmeiras hoje, mas outros clubes estão tentando já encaminhar por esse lado, tá bom? Então é isso. Então, se gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, se inscreva no canal, clica no sininho e comente aqui embaixo o que você achou, tá bom? E se quiser me seguir nas redes sociais, é @ubiraleal no Instagram e @ubiraleal no Twitter, é igualzinho ao endereço aqui do canal, tá bom? Um abraço e até mais.